Oi, gente, tudo bem? Bom, nosso tópico 16, nós vamos falar sobre a prescrição, tá? E claro, no tópico 17, para concluir o nosso conteúdo de direito civil, nós vamos abordar o tema da decadência, né? Quando a gente fala em prescrição, e essa é uma confusão que normalmente se faz em relação à decadência, é sobre a perda do direito, né? A prescrição não é perda do direito. A prescrição, na verdade, é a perda da pretensão. Basicamente, nós costumamos dizer o seguinte: o ordenamento cria, né, através de um fato jurídico, porque a prescrição ela é sim um fato jurídico, que é uma exceção ao quê? A essa pretensão que o autor tem, que a vítima, que o prejudicado tem de exercer o seu direito. Por quê? Pela sua inércia, pela sua demora, por ele não agir, por ele não buscar essa pretensão em juízo, por ele não deduzir essa pretensão em juízo, para ele não fazer valer o seu direito. Então, o lapso temporal, chamado de prazo prescricional, ele ocorre se o autor não busca em juízo reparar aquele dano que ele sofreu, né? Buscar a indenização devida a respeito de uma relação jurídica. Tá? É óbvio que a pretensão ela se aplica às situações patrimoniais, né? E por isso mesmo a falta de atitude desse autor gera a ele essa prescrição. Mas na verdade não é a ele que gera na verdade o direito ao devedor, o direito ao réu de uma ação de alegar essa prescrição. Portanto, a gente costuma dizer, ela... Imaginem vocês, vamos tentar imaginar um caso, até o Humberto Doro Júnior, ele usa muito esse exemplo, é um exemplo muito didático, que é, imaginem vocês uma luta medieval, né? Entre dois lutadores, um está com a espada e outro apenas com o escudo. Aquele que está com a espada é o autor da ação, né? Então ele tem o poder de desferir o golpe. Quando se fala em prescrição, não significa dizer que o direito deixou de existir. Imagine vocês, por exemplo, um direito de crédito. Se o crédito prescreveu, não significa que o autor não pode cobrá-lo. Ele pode. Mas o que cabe analisar é se o réu pode se defender em relação a isso. Se ele pode ou não alegar a dita prescrição. Então, nessa questão da luta de espadas e escudos, né? O exercer o direito de crédito, cobrar aquela dívida, é o uso da espada. Então, ele pode fazê-lo? Pode. Não decaiu o direito, não houve a decadência, houve simplesmente a prescrição, porque o autor, ao usar essa espada, ele demorou, né? E o que acontece com o réu, com o devedor? Cabe a ele decidir se ele usa o escudo ou não. Obviamente, se ele usar o escudo contra o desferimento do golpe, ele se protegerá e, obviamente, não gerará efeito, né? Ou então reduzirá o efeito daquele golpe. Agora, pode o devedor simplesmente optar, mesmo tendo esse escudo, em não usá-lo? Pode. Então, essa é uma prerrogativa, é um direito do credor, do réu, né? Da pessoa que poderia, ou melhor, desculpe, né? Do devedor, do réu, aquela pessoa que poderia simplesmente alegar que não deve mais porque o autor demorou para exercer o seu direito, ou simplesmente ele pode se desfazer do escudo e obviamente que a espada atingirá o devedor. Então, a pretensão do autor, o direito de cobrar, atingirá o devedor e o devedor, obviamente, pagará aquela dívida. Tá? Então, basicamente é isso. Né? O autor é o que tem a espada, o réu tem o escudo e cabe apenas a ele decidir se vai usá-lo ou não, certo? Essa definição, o conceito de prescrição, ele pode ser, Pontes de Miranda, por exemplo, né? Sempre Pontes de Miranda, ele tem uma definição muito boa, o conceito,
que diz basicamente assim: a prescrição seria uma exceção que alguém tem contra o que não exerceu, durante um lapso de tempo fixado em norma, sua pretensão. Né? Câmara Leal já fala: extinção, que é a prescrição, né? É a extinção de uma ação ajuizável. Percebam, de uma ação ajuizável, não do direito em si. Tá? Então ele fala assim: é a extinção de uma ação ajuizável em virtude da inércia de seu titular durante um certo lapso de tempo, na ausência de causas preclusivas de seu direito. A Maria Helena Diniz fala que o titular da pretensão jurídica terá prazo para a propuração que se inicia no momento em que sofrer violação do seu direito subjetivo. Se o titular deixar escoar tal lapso temporal, sua inércia dará origem a uma sanção adveniente, que é a prescrição. Certo? O artigo 189 do Código Civil, porque a prescrição e a decadência são tratadas, né, a partir do artigo 189 do Código Civil, fala assim: violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206, obviamente do mesmo diploma legal, que a gente vai falar daqui a pouquinho, certo? Então, basicamente, esse é o conceito de prescrição, é a inércia do titular, é não exercer o direito. Então, com essa inércia, surge para o réu, para o devedor, para a parte contrária, um contradireito, uma exceção que ele pode alegar em razão da inércia prolongada, continuada desse autor, certo? São 4 requisitos da prescrição, então. Obviamente, preenchidos os 4 requisitos, ocorre a prescrição. Quais são eles? Primeiro, a existência de uma pretensão, né, que possa ser em juízo alegada por uma ação exercitável. Né? Então, o ajuizamento de uma ação. Se a pessoa tem o direito de ajuizar uma ação, obviamente esse é o primeiro requisito. Né? Segundo, inércia do titular da ação. Tá? Então, em sentido material, né, pelo seu não exercício, que é, obviamente, sua causa eficiente, né, mantendo-se o quê? Em passividade, tá? Ante a violação que sofreu em seu direito. Terceiro requisito, continuidade dessa inércia durante um certo lapso de tempo. Esse é o X da questão, não basta a inércia, essa inércia tem que ser prolongada, uma inércia passageira. Isso não causa prescrição. Então, o que causará a prescrição é a inércia prolongada, né, continuada da sua, vamos dizer assim, é a sua inatitude, né, o não ajuizamento, a não busca de uma ação para reaver aquele direito que foi violado. Tá? E o quarto requisito é a ausência de algum fato ou ato que a lei confere eficácia impeditiva, suspensiva ou interruptiva desse curso prescricional, tá? Esse é um fator neutralizante e é sobre isso que nós vamos falar agora. Causas interruptivas, artigo 202 do Código Civil, causas impeditivas e suspensivas estão lá no 197, 198, 199, tá? É importante, e isso vai facilitar bastante vocês, se puderem assistir essa aula, né, com o Código Civil do lado, porque tem muitos artigos aqui que são, inclusive, bastante extensos e podem ajudar vocês para elucidar todo esse conteúdo, tá? É bem importante que vocês acompanhem pelo Código Civil, tá? Então, quais são as causas interruptivas? Elas neutralizam a prescrição iniciada, tá? Então, iniciou a prescrição, interrompe o prazo prescricional. Isso significa dizer que o prazo irá recomeçar, tá, da data em que, como se diz, do ato, obviamente, que a interrompeu. Tá? Então, assim, interrompeu a prescrição, inicia a contagem do prazo do zero. Tá? E aí, obviamente, alguns exemplos, né? O despacho do juiz que ordenou a citação. Então, óbvio que se você ajuizou a ação no último dia ou no penúltimo dia do prazo, né? Quando o juiz ordena a citação do réu, obviamente interrompeu a prescrição e começa a contar daquela data, certo?
Então, tudo o que já passou não se considera mais para fins da contagem do prazo prescricional. Protesto judicial ou protesto cambial, atos judiciais que constituem moro devedor, a apresentação do título de crédito em concursos de, por exemplo, inventário, processo de falência, né? Concurso de credores, tá? Também interrompem a prescrição. Tá? As causas impeditivas são as que impedem que o curso prescricional se inicie. Tá? Então, por isso que se fala, impede o início da contagem daquele prazo. Tá? Isso está no artigo 197, principalmente no 197. Ele fala assim, deixa eu só acessar aqui, o artigo 197. Vamos lá, são 3 incisos, tá, do artigo 197. Não ocorre a prescrição entre os cônjuges na constância do casamento, né, da sociedade conjugal, entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar, entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores durante a tutela ou curatela. Esse é o artigo 197. Também temos o artigo 198, o inciso 1, apenas o inciso 1, já vou dizer por que não o 2, o 3, enfim, né? 198, inciso 1. Também não ocorre a prescrição contra os incapazes de que trata o artigo 3º. E o 199, não ocorre igualmente a prescrição, pendendo condição suspensiva ou não estando vencido o prazo. Sobre esse não estando vencido o prazo também já falo um pouquinho sobre isso, tá? Então são causas impeditivas, impede que inicie a contagem do prazo prescricional. E as causas suspensivas são as que paralisam temporariamente o seu curso. Isso não significa dizer que interrompe, que significa obviamente interromper, começar a contar do zero. Não, as causas suspensivas, elas paralisam temporariamente. Depois que aquele fato neutralizante deixou de ocorrer, ela volta à contagem do prazo de onde paralisou. Então, se você, por exemplo, decorreu 2 anos e houve o fator neutralizante, ele continua a correr o prazo computando o prazo já inicialmente transcorrido. Tá? E quais são as causas suspensivas? No artigo 198, incisos 2 e 3, e no artigo 199, 3, que fala assim: 198, 2 e 3, contra os ausentes do país em serviço público da União, dos Estados ou dos municípios, e 3, contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas em tempo de guerra. Isso significa dizer que se a pessoa se ausentou, durante a sua ausência, suspende a contagem do prazo. Tá? Mas o prazo que se iniciou antes dessa ausência, obviamente, ele é computado com a contagem posterior a essa ausência. Tá? E o artigo 199, inciso 3, quando pendente ação de evicção. Ponto. Tá? Essas são as causas suspensivas, impeditivas, interruptivas do curso da prescrição. Tá? Importante falar também sobre as normas gerais à prescrição. São várias, tá? Na verdade, são 11 causas, 11 normas gerais que se aplicam à prescrição. Tá? Primeira, somente depois de consumada a prescrição, desde que não haja prejuízo de terceiro, é que pode haver renúncia expressa ou tácita por parte do interessado. E isso que eu falei lá no inciso 2 do artigo 199. Por quê? Você não pode alegar antes de que ela se consuma. Né? Então você não pode, inclusive, dizer assim: daqui 6 meses ocorrerá a prescrição, então eu já renuncio à prescrição que ocorrerá. Não, a renúncia à prescrição ela deve ocorrer quando a prescrição já tiver ocorrido. A segunda norma: a prescrição poderá ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita direta ou indiretamente. Não precisa ser no prazo da contestação, por exemplo, pode ser antes da sentença, pode ser depois, já quando estiver em segundo grau de jurisdição. A qualquer tempo a prescrição pode ser alegada. 3. Tanto as pessoas naturais como as jurídicas sujeitam-se aos efeitos da prescrição, tanto ativa quanto passivamente. Está lá no artigo 189, por quê? Porque é a pessoa, né? E os direitos da personalidade, nesse caso, a pessoa jurídica, ela se equipara à pessoa natural.
4. As pessoas arroladas pela lei como relativamente incapazes e as pessoas jurídicas, elas têm ação contra os seus assistentes ou representantes quando estes derem causa à prescrição ou a alegarem oportunamente, ou não alegarem oportunamente. Basicamente significa dizer, a pessoa jurídica, vamos imaginar uma sociedade empresária, que o seu administrador, aquele que era o representante da pessoa jurídica, ele não alegou a prescrição, obviamente, que favorecesse a pessoa jurídica, poderá ela, sociedade, intentar uma ação contra o seu representante que não alegou aquela exceção, que é a prescrição, que obviamente favoreceria, patrimonialmente falando, àquela pessoa jurídica. Então, poderá esta pessoa jurídica prejudicada ajuizar, responsabilizar a inatitude, né, ou a falta de utilização dessa exceção que pudesse favorecer. 5. A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a ocorrer contra o seu sucessor. Isso a título singular ou título universal, tá? Obviamente, salvo quando for a pessoa absolutamente incapaz, né? 6. O juiz pode pronunciar de ofício a prescrição. Isso é interessante. O artigo 194 do Código Civil, ele na verdade previa que o juiz não poderá alegar de ofício a prescrição, tá? Esse artigo foi revogado. No entanto, ele continua da seguinte forma, isso no Código de Processo Civil. O artigo 487 do CPC faz assim, a seguinte redação. Haverá resolução de mérito quando o juiz, 2 pontos. O que é haverá resolução de mérito? O juiz decidirá a causa, resolverá a causa, né? Sentenciará com a resolução do mérito. Inciso 2, quando decidir de ofício ou a requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. E atentem para o parágrafo único. Ressalvada a hipótese do parágrafo 1º do artigo 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. O que fala o parágrafo 1º do 332? Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar desde logo a ocorrência de decadência ou de prescrição. Então, para resolver esse problema, o juiz pode sim resolver o mérito, né? Declarar a prescrição de ofício, pode, desde que oportunize às partes o prazo para se manifestarem sobre essa prescrição. Por quê? Porque, na verdade, a prescrição cabe ao devedor alegá-la, porque ele pode simplesmente abrir mão, renunciar, tácita ou expressamente, àquele direito que ele tem de usar o escudo contra a espada do autor. Então o juiz abrirá o prazo para ouvir as partes e aí sim ele poderá decretar, né, reconhecer, portanto, a prescrição, resolvendo o mérito da causa, tá? 7. Somente as partes interessadas podem alegá-lo, mas se não a invocarem pessoalmente, poderá fazê-lo o representante do MP, né, do Ministério Público, em nome do incapaz ou dos interesses que tutela. 8. Como principal, prescreve os direitos acessórios, obviamente. 9. A prescrição em curso não origina direito adquirido, podendo ser seu prazo aumentado ou reduzido por norma posterior. Tá? Então, pode uma norma posterior modificar o prazo prescricional? Sim. Isso significa dizer que a pessoa se valeu do prazo anterior? Não. É de acordo com a nova norma que se aplica o prazo prescricional se esta foi modificada, né? 10. As partes não podem restringir nem aumentar o prazo prescricional fixado por lei, mesmo que se trate de direito patrimonial. O que eles podem fazer é renunciar, né? O devedor, no caso, pode renunciar à prescrição. Modificar esse prazo não pode, porque a lei assim estabeleceu. 11. Deve-se determinar o momento exato em que a prescrição começa a correr para que se calcule corretamente o prazo. Esse é o detalhe. Normalmente, como que funciona essa contagem de prazo, né? Como que se calcula o prazo prescricional? Iniciando a pretensão, inicia o prazo prescricional também. Então, assim, venceu o cheque, né? Ou venceu o título de crédito, qualquer que seja. Se ele venceu e não foi pago, obviamente, no vencimento do cheque, o dia seguinte, o primeiro dia útil seguinte, já é o início da contagem desse prazo.
obviamente. Então, assim, no dia seguinte ele já poderia deduzir em juízo uma ação de cobrança contra o devedor? Sim. Portanto, é nesse dia que se inicia o prazo prescricional, né? Não antes disso. Obviamente, se ausentes os chamados fatores neutralizantes, né? As causas interruptivas, suspensivas desse direito, né? Ou impeditivas, né? Desse direito. Então, falando do prazo prescricional que eu havia comentado lá na leitura do artigo 189, a regra geral são 10 anos, tá? Isso é o que trata o artigo 205 do Código Civil. E é importante que vocês, se quiserem ler, acompanhar no Código Civil, né? Ou podem fazê-lo depois, mas apenas para dizer. Regra geral, artigo 205. No entanto, o artigo 206 trata da chamada prescrição especial. Então, 205, a comum ou ordinária, e o 206 trata da chamada prescrição especial. E aí ele pode falar, prescreve em 1 ano, prescreve em 2 anos, 3, 4, 5 anos. E ali vocês vão observar, né, alguns exemplos, né, o que a lei estabelece, no caso, de prazos prescricionais especiais, como, por exemplo, o direito de cobrar dívida líquida e certa instrumentalizada ou documentada em instrumento particular ou público, prescreve em 5 anos, tá? Então isso é um exemplo que vocês podem observar ali no artigo 206, tá? E, obviamente, também tem as chamadas ações imprescritíveis. Essas não poderá, por exemplo, o devedor, né, o réu, alegar que o autor foi inerte, que ele não buscou o seu direito num determinado prazo. Por quê? Porque são as chamadas ações imprescritíveis. Quais são elas? O direitos da personalidade, né? Vida, honra, imagem, a liberdade, a intimidade, enfim. O estado da pessoa, a filiação, condição conjugal, a cidadania, enfim, óbvio, né? Salvo, claro, os direitos patrimoniais deles decorrentes. Os bens públicos também, o direito de família relativo à pensão alimentícia, à vida conjugal, regime de bens, enfim. A pretensão do condômino de dividir a coisa comum, né, ou a ameação de muro divisório, a exceção de nulidade e a ação para anular a inscrição de nome empresarial feita com violação de lei ou de contrato. Isso está no artigo 1167. Então, basicamente, essas são as chamadas ações imprescritíveis. A qualquer tempo, o interessado poderá mover a ação e não poderá o devedor, no caso, usar o escudo para se defender. Certo? A espada, portanto, atingirá diretamente o devedor, que, a não ser, claro, né, questões de mérito que ele possa discutir, mas as preliminares de mérito, a exceção que é a prescrição, não poderá ser alegada pelo devedor, porque essas são chamadas ações imprescritíveis. No próximo tópico, vamos falar sobre a decadência e assim concluir o nosso conteúdo de Direito Civil 2. Tá ok? Até lá. Tchau, tchau.